Boa noite a todos. Prazer mais uma vez na nossa casa, principalmente porque na última vez na minha data, acabei que fiquei com uma crise de enxaqueca bem forte, tentei, mas por sorte o Gil conseguiu vir, realmente não houve possibilidade, então muita felicidade de poder voltar, estar bem, porque são coisas da nossa vida, são coisas que nós passamos, a gente tem que saber lidar e passar por cima de tudo isso. Que é uma grande importância da nossa doutrina para esse auxílio, essa ajuda, né, diariamente. A gente sabe que nem sempre nós vamos estar bem, né, nem sempre a gente vai estar passando algo tão bom, mas a nossa doutrina sempre vem como esse acalanto, esse carinho para nos ajudar. E vai ter dias que esse não estar bem vai ser aquele momento que a gente não vai querer vir no centro. Aquele cansaço, aquela vizinha falando, hoje acho que eu quero ficar em casa. E umas semanas assim, naquele cansaço, naquela rotina. E 2, 3 anos atrás eu falei pra Jéssica, falei, não, a gente precisa desse retorno, porque é algo que vai fazendo. E hoje, o cansaço deu 4h30, se você já começa a ficar cansado, você fala, não. Vem pra gente entender que mesmo nesse cansaço, nas dificuldades, a gente tem que passar por tudo isso, reconhecer que é uma dificuldade, mas são necessárias. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 21 dos falsos profetas. Semana passada a gente deu a pausa nos estudos, a gente teve o André Gandolfi, né, presenteando com uma bela palestra musical, poética. Foi extremamente inspirador, acho que foi interessante a forma que ele trouxe e suavizou a palestra no aspecto das palavras, com músicas simples, mas que nos tocam, trazendo o espiritismo dentro delas e o nosso dia a dia. E hoje a gente continuando no capítulo 21, vou falar do item 6, 7 e 8. O 6 é: não creiais em todos os espíritos. Meu bem amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai, os seus espíritos são de Deus. Porquanto falsos são profetas, você tem levantado no mundo. Vamos pegar uma parte aqui do 7, os fenômenos espíritas, de longe de abonarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não pensais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara os que não operam. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material. Ele revela outras leis desconhecidas, que as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são as leis da natureza. Então, assim, a gente fala que o espiritismo trouxe um pouco essa desmistificação do sobrenatural, dessa questão do espírito não sermos nós, ser algo ruim, ser alguma assombração. Então, a gente trazer a vida eterna, que a imortalidade, que a morte é só do nosso corpo, que foi nessa passagem necessária, mas nosso espírito começa esse aprendizado, continua esse aprendizado. Tanto que a gente vai desencarnar, não vamos virar santo. A gente entende que isso é só o progresso, é só essa continuidade. O Espiritismo traz essa transição que a gente tem, que é entre encarnado e desencarnado, que é essa evolução. E as questões no livro dos Espíritos, a 456, venham os Espíritos, tudo o que fazemos, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que nos dá atenção. Não se ocupam com os que lhes é indiferente. Essa traz muito que o que a gente vai atrair aqui. Qual vai ser o espírito que vai estar nos observando, vai estar nos rodeando? O Espiritismo nos traz isso da vida eterna, mas já começa a falar como que a gente vai crer, quem a gente vai crer, quem a gente vai querer por perto. Tanto que na 459 traz: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ali no começo, a gente tem nessas fases da vida que a gente vai acontecendo algo, a gente vai lamentando, vai reclamando,
E aí, como a gente começa essa vibração? Como a gente vai compreendendo esse nosso dia a dia? Que aí a gente vai deixar quem nos instruir? Quem vai estar nos orientando nesse dia a dia? Um bom espírito? Ou aquele que ainda está naquela fase brincalhão, zombeteiro? Aquele que só quer fazer te deixar achando que você, nossa, estou bem e vou nesse caminho, que é aqui que está confortável. Como a gente vai lidar? E a gente vê isso, a gente vê a vida do Chico Xavier. Se a gente estudar uma pequena parte da vida dele, a gente vê tudo que ele passou na vida, todas as dificuldades. Acho que no máximo que ele ruim foi o Emmanuel ficando bravo com ele no avião, só. Acho que tirando isso, ele teve todas as dificuldades e passou sorrindo, com alegria, compreendendo as necessidades que ele tinha. Claro que a gente não se compara, não se coloca no mesmo nível, obviamente, mas é onde a gente tem que se espelhar. A gente sempre tem que se espelhar em alguém que é melhor que nós, que a gente enxerga esse grau evolutivo. A gente vai se enxergar o nosso lado bom, o nosso lado positivo, senão também não fica fácil. Mas onde a gente vai se atrair? Se a gente ler se não me engano, a questão 100 diante do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, lá a gente vai ter essa compreensão das três divisões que nós temos: o puro, dos que já temos para cuidar, puro, e os que são os crísticos, que é um só, que é a terceira, que é Cristo, ponto. Só que nela não fala que nós vamos passar, fala que todos vão passar, inclusive o nosso maior exemplo, Cristo, Jesus. Ele não passou, ele não nasceu já na sua perfeição. Ele passou pelo que nós passamos. Ele evoluiu o que nós temos que evoluir. Então a gente consegue enxergar que nós temos muito ainda a passar, muito ainda a aprender, e que às vezes a nossa reclamação, onde o que a gente quer atrair, né, é muito mais melindre nosso nesse dia a dia, de birrinha. Marco fala muito isso, de criança birrenta, né? Do que qualquer outra coisa, e a gente saber lidar. Então, Perdão, ainda vocês vão ter que dar uma olhada, porque então esse nosso cuidado diário, esse nosso auxílio, nada mais é que essa nossa preparação interna. Então essa parte não criar em todos os espíritos, a gente pode ver como esse nosso entorno encarnado, desencarnado, quem a gente quer atrair, mas e nós também. Porque às vezes a gente não pode crer só na gente, no que a gente está fazendo. Às vezes a gente, ela faz que as pessoas entram em mentiras que às vezes elas acreditam na verdade. É um pouco de nós. Às vezes a gente fica tão cego achando que é uma realidade, no fundo não é. Então acho que essa parte também é muito próxima de nós. E nunca a gente pode olhar só o lado espiritual que está no nosso entorno. Que eu monto, eu mesmo mudo a ordem. Eu tenho que estar achando o que eu fiz. Posso. No capítulo 24 do Livro dos Médiuns, na questão 267, não vou ler todos, mas tem alguns itens que é interessante. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. A gente vê como que a gente consegue, às vezes, nos familiarizar com o espírito, o que a gente está vibrando e como nós estamos também no nosso entorno com as pessoas. Não há critério, senão o bom senso para se acertar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer forma que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. O bom senso, acho que é uma coisa que a gente, assim, respeitar até o limite do outro. Eu posso fazer até aqui esse limite, que aqui é o respeito que a gente não pode ultrapassar. É o bom senso. Então, assim, a gente tem noção do que é o bom senso. Respeito. Não sempre a gente consegue entender que o limite do bom senso é esse. Então,
a gente reconhecer também o bom senso espiritual e nosso, ele é muito próximo, essa ligação, para esse grau evolutivo. A parte 2 também fala: apreciam seus espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Essas se traduzem pelo sentimento que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Isso acho que é muito no nosso dia a dia. Quando a gente está num dia mais difícil, nervoso, às vezes a gente fala palavras que não são nada legais. Qual que é a tendência? Baixar ainda mais. E aí a gente vai atrair o quem? Esse espírito. Isso que é o que vai nos auxiliar no momento. E é essa hora que a prece está ao nosso lado, acalmar, fazer que nem eu faço com o Teodoro, põe o bracinho aqui, respira fundo e vamos conversar, parou, e entender esse momento, porque se a gente deixar 1, 2, 3 minutos fazendo isso, a gente só vai estar multiplicando essa dificuldade de parar, a gente só vai postergando esse momento. Admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode prover o que tenda do mal. Aí aqui a gente vê que não estamos. Porque falar que a gente só faz o bem, 100%, a gente vê que ainda, se a gente ler a escala, a gente vai ver como a gente ainda vai ter da segunda escala e da primeira. Espero que a gente consiga ver mais da segunda do que da primeira. Mas ainda vamos assemelhar em outra da primeira. Então, esse CREAS é muito mais que a gente conhecer o mundo espiritual, muito mais do que entender esse lado espiritual. Essa reforma íntima nossa. Esqueço que eu estou aqui. É essa reforma nossa íntima de saber que os nossos graus evolutivos são passo a passo. Quem está ao nosso lado também. Que aí, esse é o nosso lado, o capítulo 8, o item 8, que é os falsos profetas. Se vos disseram, o Cristo está aqui, não vale. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes as folhas da figueira começam a branquear. Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração. E não vos disse é por isso: conhece a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que a árvore a má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direi: nada que seja puro pode prover de fonte má. Esse parte 8 do restante, ele fala muito da questão que nos traz, o que a gente vai observar, o que a gente vai fazer, o que a gente deve examinar, como o próximo nós, aquele nosso entorno, qual que é a palavra, qual que é os atos. Eu exemplifiquei de Chico Xavier, a gente via as atitudes dele, não via só as palavras, via os atos. Como a gente já teve exemplos com o de Deus, que tinha todo um trabalho e foi um falso profeta. A partir do momento que utilizou-se também de uma mediunidade, de um dom que Deus deu para ajudar o próximo para algo negativo, algo criminoso. Então, a gente vê como o dom da espiritualidade, assim, todos nós temos, mas alguns mais aflorados, como também um pouco para o nosso dia a dia, uma questão política, como a gente às vezes vem com essa vocação e se perde no caminho, pela parte material, pelo nosso dia a dia, por uma parte financeira que seja, mínima que seja, e às vezes nem é só financeira, é aquela sensação do orgulho, aquela vaidade de ser a pessoa vista. E
Então, nos falsos profetas a gente consegue enxergar. A gente não vai só exemplificar de falsos profetas na literalidade da palavra, pessoas com essa capacidade de prever o futuro, como se for encontrar no dicionário, de visões, de prever, de auxiliar. Não, no nosso dia a dia, o falso profeta é uma pessoa que está numa posição, às vezes, que pode influenciar muitas pessoas. E hoje é o que mais acontece, que é mais fácil, que é o que a gente é mais atento. Quantas e quantas pessoas hoje têm uma influência gigantesca no cotidiano, na vida das pessoas, e que podem levar a algo negativo. A questão 624 também do Livro dos Espíritos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. A gente parar para pensar e falar assim, acho que eu não queria ainda ter esse a mais para vir fazer algo. Medo de fazer errado? Não. Mas é um desafio. Acho que ainda a gente está no momento que está, que é necessário. Ponto. Então, às vezes a gente para e pensa, nossa, eu queria muito ser tal pessoa, fazer tal coisa para fazer. Que nem o André falou, nossa, me via querendo ser o Gandhi, ele falou. Inspirava. Ele brincou que a única coisa que ele tem próximo é o óculos. É gostoso a gente fazer essa analogia, essa brincadeira. Mas a gente, na hora que a gente começa a pensar, fala assim, não, eu estou no momento e na condição certa, nas minhas dificuldades necessárias, nos dons necessários. Porque toda a história que ele contou um pouco de Gandhi, se a gente for ver, fala assim, nossa, é extremamente difícil se a gente parar a pensar. Se a gente acha difícil, é porque provavelmente a gente está pronto para isso. Porque se a gente visse, nossa... Você está falando difícil? Hoje nós lemos sobre a caridade. Aí o trecho da frase, um dos trechos da frase era assim: a caridade é sofrida. É sofrida. Por que ele usou esse termo sofrida? Porque a gente tem que começar a mudar as atitudes, né? Começar a mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, de estar presente na presença do outro. Então a caridade é sofrida, porque nós temos que mudar muitas coisas em nós. Por isso que ele falou do Gandhi também, que ele admira muito, que ele conseguiu só ficar próximo do Gandhi. O óculos do Gandhi, porque nós não temos essa capacidade ainda da grandeza desses espíritos evoluídos. Né? Acho que no dia a dia a gente faz trabalhos pequenos, a gente fala, nossa, temos que continuar fazendo o próximo, mas a gente fala, nossa, ainda está muito para mim conseguir fazer algo que fala, nossa, agora consigo fazer uma diferença. Porém, só chega nesse momento de iniciar. Só chega a ser grande nesse sofrimento da caridade. Nesse momento. Senão a gente não chega. E aí, assim, vai ser mais fácil desistir, às vezes, se for ver bem da facilidade. Nossa, é 1 ano que eu estou fazendo isso e parece que não deu resultado nenhum. Deu. Vejo aqui agora, como venho 10 anos com a Rosa, ela está há 24. E aí, conversando, tem sábado com ela falando como era o início, lá em 2000, e agora, criança, família, ela fala assim, é uma grande diferença. E se assim, alguém sem conhecer de fora, vai ver algumas circunstâncias e vai falar, nossa, precisa ainda, puxa, tal auxílio seria importante, tal coisa. Tá, mas aí vai achar, nossa, precisa muito, mas precisava de muito mais. Então, assim, ela foi até o local, foi até o bairro, trouxe para cá e foi gradativo. Foi 24 anos ela. Tá. Então, 24 anos para nós é muito. Nossa, 24 anos não é nada. Só que trabalho com as crianças. Com as crianças, 24 com as crianças.
Então, assim, E ela, mesmo agora, ela falando que está passando esse bastão para o Marcos, Jéssica também que está começando, auxiliar, ainda ela não deixou, ela vai estar aqui auxiliando de outras formas. Assim, ela viu com um ciclo, de uma forma, mas ainda com outras. Então, assim, olha como o trabalho, não é que ele é longo, ele é perpétuo, ele não para. Não tem como nós pararmos, sempre vai ter. Cada sábado é um aprendizado que nós temos aqui, um exemplo disso de ter. E às vezes dá esse medo de fazer um trabalho, mesmo que numa visão mais simplista, mas é simples, mas você tem esse medo. E às vezes, será que eu estou sendo um pouco, será que eu estou agindo da maneira correta? Mas a gente tem que fazer. E a gente vai aprendendo. Todo sábado a gente aprende algo novo com as crianças. Todo sábado a gente aprende se a gente está sendo ou não um pouco falso profeta, no auxílio ou não. Estamos num caminho até que está gradativo. Estamos também crescendo com eles, estamos aprendendo também. Até que eu falei da questão do que é o profeta, eu até trouxe algumas questões de perguntas, mas como exemplificando. O profeta seria realmente o dom de anunciar ou interpretar uma mensagem divina. O que tem o dom de revelar o futuro. E traz também algumas coisas que são os falsos profetas. A pessoa que explora um dom, um conhecimento que possui, mas utiliza de uma forma errada. A mediunidade vem do espiritismo. A gente vê pessoas não dentro da casa espírita, mas de fora utilizando de outras maneiras, não do trabalho correto. E levando a outras pessoas a acreditarem, a irem na procura do que não seria o que nós realmente precisamos no nosso dia a dia. Tanto que eu achei também, pesquisando, que é interessante a gente perguntar, por que esses falsos profetas eles querem o público? E não é um público restrito que ele quer, um público enorme. Tem muitas pessoas, obviamente, que tem um público grande, mas fazem um trabalho lindo. Mas tem outras pessoas que querem como apenas para ter, assim, ou ganho financeiro ou a vaidade de ser vista como a boa pessoa, que está fazendo a diferença. E no fim, o exemplo agora em Bauru foi uma fatalidade, mas quantas circunstâncias estão correndo naquele caso da PAI? Um trabalho tão bonito, que foi muito prejudicado durante anos, por pessoas que estavam por interesse financeiro, não ligando nem um pouco o que realmente importava ali. E ali saía muitas notícias, dizer algumas coisas, como se as pessoas fossem as melhores. E aí era vaidade, além do financeiro tinha vaidade, a pessoa está lá numa entrevista, falando. No fundo, quantas crianças a gente vai ler? Negavam vagas por falta de verba. E aí, no nosso pós? Porque aqui teve essas consequências do terreno, visão, carne, tragédia. Mas eu pós, nossa. Porque acho que esse aí que vai ser muito mais pesado para nós. Porque a gente fica falando que é nessa transição de mundo espiritual, mundo físico, esse aprendizado, evolução. Mas se aqui a gente acha que é difícil, se a gente também for no mesmo pensamento para lá, se a gente a gente não perde, né, as nossas características, a gente fica com elas. Então a gente vai com os mesmos vícios. E muito mais do que só essa. Aí a gente lembra do restante. A gente do nosso Lar 2, que eles vieram com todo um propósito, saiu tudo do eixo. E assim, foi um filme forte até de assistir, em questão de imagem. Mas é uma consequência, se a gente olhar e falar assim, nossa, é real. É uma consequência que a gente pode ter, se a gente não tiver essa busca pelo quem a gente quer no nosso entorno e quem nós queremos também ser o nosso entorno.
Estava falando do André, o André deu até um exemplo legal, porque ele fala que ele achou e ficou até com medo de usar o Poeta da Paz, que é um nome que ao mesmo tempo é lindo, mas dá aquele receio, nossa, vou me intitular Poeta da Paz? Como ele falou, é algo que fala aí, então dá um pouquinho de receio, mas é o que ele se enxergava, que ele gosta de fazer mais de 10 anos. E o que ele falou do exemplo lá do posto de combustível, que estava atrasado para ir para uma palestra, e aí ninguém aparecia, e ele ficando bravo, ficando fora do carro, já batendo o pé, bravo, e aí chegou a dentista, toda cansada, desculpa, estou sozinho, que é o outro que está ajudando o dono. Ela disse assim, mas sorte que o senhor é o poeta da paz e não vai ficar bravo. Ele escolheu. E aí faz essa analogia, ele escolheu ser esse profeta utilizando a música, utilizando a poesia, usando as palavras para esse auxílio. Se ele utiliza paz numa nomenclatura para palestras, em tudo nesse dia a dia, não ter, ele está sendo um falso profeta. Então, na hora que semana passada eu ouvi isso, falei, nossa, como que está encaixando isso, vou colocar. Eu devia ter falado para ele, desculpa, mas vou usá-lo na palestra como exemplo. E foi muito interessante. E mesmo assim, ele conseguiu não falar nada, ele teve esse autocontrole, por mais que seja difícil. Olha como o nosso grau ainda é. Mas se a gente ficar por dentro e não conseguir exteriorizar, já está um passo. Né? Hoje, indo para casa, eu exteriorizei. Estava indo de carro, a gente parou o carro no pare, só meteu a buzina. O lugar já falei assim, tá doido? Podia só ficar bravo comigo? Aí falei isso, falei, tá doido? Porque não tinha sentido fazer eu buzinar, tá, gente, eu tava parado. Mas não consegui já segurar isso dentro de mim. Saiu. Então se a gente consegue dar essa... Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele conta, né, que ele estava indo na avenida, ele e o filho dele. E aí veio um cara e fechou ele. Né? E ele já ficou nervosinho. E já baixou o vidro que ia falar já um palavrão pro cara. Tá? Aí o filho dele falou assim, meu pai, e se esse cara aí for um dos que assiste sua palestra? Aí ele parou e falou, é mesmo, filho. Perdeu o vidro do carro e ó, quer dizer, o filho, né, deu um exemplo para ele. Sim. E ele já, né, já ia soltar um... Porque... Não digo que ele ia falar um palavrão, mas ele ia falar, Mas é uma palavra, eu falei assim, solta doido, mas já ferra. Já exteriorizaram um sentimento ruim, uma raiva. Algo que não foi. Você viu uma criança, sim, né, chamou a atenção. E se ele for um dos que assiste sua palestra? É muito interessante. Mas ali, ele ali também de vez em quando em Minas Jéssica dá algumas que a gente também aprende. E outras coisas, graças a Deus, a gente conseguiu ver que está conseguindo avançar. Na festinha que teve das crianças, alguma coisa de especial, que tinha teatro, que deram para as crianças, primeiro a gente guarda e joga no lixo. E a quadra ficou, e ele olhou e falou assim, nossa, mãe, papai, por que está tudo no chão? Por que jogaram aqui e não no lixo? E se a gente joga? Então, a gente tem que se atentar, porque aí, esses aí já vão vir para auxiliar muito. Então, assim, é pequeno, mas já consegue enxergar. A gente ainda tem essa dificuldade. Não precisa ser muito, não precisa se xingar. Só exteriorizar um momento de raiva, a gente também já perdeu a razão. Eu também fico muito com as crianças. Eu falo, o outro fez isso, aí você reagiu. Eu falei assim, ponto. Ele errou por isso e você perdeu a razão, eu também errou. Aí você conversa com os dois e se acha uma solução e explica. A partir do momento que o outro faz e nós fazemos, o exemplo nosso está sendo igual.
Sim, uma pergunta que eu deixei passar. Eu falo, eu não posso. Daí eu tenho que colocar número, senão eu me perco. Gosto tanto de ficar escrevendo ou digitando, aí acontece isso. Começa uma parte, vai para outra. Não era isso mesmo. Eu lembrei. Que era a questão da nossa. De realmente a gente manter as nossas características, e acho que o André também falou disso, de a gente aqui ser aquela voz calma, e fora a gente já ser como se a gente tivesse acelerado 10 vezes. Totalmente diferente. Acho que se a gente, se nós queremos buscar essa evolução, a gente tem que buscar sermos a melhor pessoa em todos os lugares. Se a gente é aqui no centro, temos que ser fora. Quando a gente tem encontro de jovens que a gente ou participa ou monitora, lá a gente fala que a gente e não é o nosso mundo real, porque ali a gente consegue entender e vivenciar o que nós queremos, então é o que nós queremos de realidade, mas não é nosso mundo real, porque o restante da semana é muito distinto, é muito diferente. E a gente sempre coloca os participantes no dia a dia, ou entre nós nos estudos, fala assim, que a gente tente assim, o máximo possível nos próximos dias, trazer isso no nosso dia a dia. Se a gente, cada encontro conseguisse, a gente fala, estender 2 dias, 1 dia, aquilo que a gente vivenciou no final de semana, a gente já está um dia melhor. A gente já está conseguindo vivenciar o que nós estudamos, o que nós buscamos de conhecimento e aprendizado. Para que a gente possa, realmente, nesse dia a dia, fazer essa reforma nossa. Entender que o falso profeta nem sempre é só o nosso próximo, ou o espírito, às vezes somos nós mesmo. Às vezes é só no olhar no espelho, que a gente também não está sendo o espírito e o humano que deveríamos ser para o próximo, mas que também nós temos muitos pontos positivos e bons. Que a gente tem que saber sopesar, olhar os dois lados, o que precisamos melhorar, mas o que também já conseguimos evoluir. Para que o nosso dia fique também mais leve. Também fica muito difícil. Então, a gente possa no dia a dia realmente ter muita força, coragem. Obrigado pela presença de todos. Desculpa um pouco a confusão. Realmente as últimas semanas estão turbulentas, então eu mesmo me perdi em alguns momentos aqui nas minhas anotações, mas espero que a gente possa sempre no dia a dia ter uma palavra que seja que nos faça ficar bem no dia, entender o nosso dia a dia, nos acalmar nos momentos difíceis. Acho que é uma ótima noite. Muito obrigado.